Oi, pessoal, vamos agora para a revisão da fisiologia e da embriologia. Essa é a primeira das revisões. Terminando essa revisão de hoje, nós vamos começar o curso de revisão, onde a gente vai repassar todas as matérias vistas até agora. Claro que será numa velocidade um pouquinho maior do que essa revisão de hoje, do que a aula propriamente dita, né? Bom, essa revisão aqui nós temos que começar com a sistemática. Sistemática é a divisão dos seres vivos usando sistemas e estudando um grupo e aproveitando aquilo que a gente estudou para aplicar nos demais grupos. A sistemática, ela é uma ferramenta maravilhosa, pessoal. O cara que começou tudo de uma maneira bem organizada, claro que desde Aristóteles os caras já tentavam classificar, mas um cara que fez um negócio bem feitinho foi esse sueco aqui, ó, chamado Carolus Linneu. Então tem um desenho dele, porque não existia foto nessa época, né? Ele publicou esse livro, isso aqui é foto mesmo, porque é a foto da capa do livro chamado Sistema Natural, do Carolus Linneu. Esse Carolus Linneu, pessoal, ele escreveu esse livro, a primeira edição, a segunda, e foi cada vez ampliando e atualizando e melhorando. Quando ele chegou na 10ª edição do livro Sistema Natural, ele achou que já estava boa. E aí ele lança um sistema chamado sistema binomial ou binominal, que é o sistema que está valendo até hoje. Então veja o seguinte, pessoal, toda vez que alguém falar num nome científico de um determinado ser vivo, ele terá que usar duas palavras, por isso binomial ou binominal. Como o Linneu ele lançou esse trabalho dele em 1758, o primeiro animal que o Linneu classificou foi o cão. Ele chamou Canis familiaris. Hoje nós temos aproximadamente 300 e poucas raças, mas é todo mundo da mesma espécie, Canis familiaris. Foi o primeiro ser vivo classificado e que recebeu o nome científico. De 1758 para cá não mudou nada? A base não. Tá, mas que língua ele usou para durar até hoje? Ele usou uma língua morta, ele usou o latim, e o latim não muda. Então, todas as regras do Linneu de 1758 estão valendo até hoje. Ele também, pessoal, ele nos brindou com as 7 categorias sistemáticas, que são o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. É bom decorar isso aqui, não gosto de decorar. Decorar basta memorizar, mas essas tem que saber isso aqui decorado, tá, pessoal? Nós hoje trabalhamos com a classificação de Whittaker, que é de 1969, só que não se fez uma outra classificação, então ela vai sendo mantida. Nessa classificação de Whittaker, são 5 reinos: animal, fungos, vegetais, protistas e moneras. Claro que de lá para cá apareceram novos seres vivos, só que eles não entram nessa classificação. Por exemplo, pessoal, os vírus. Vírus hoje são uma realidade do nosso. Bom, nós estamos com uma pandemia de um vírus, né? Aliás, um vírus que apresenta coisas tão novas, que a medicina está atordoada, né? O mundo está atordoado por causa de um vírus. Há alguns anos atrás, nós tivemos o Ebola. Em 81, pessoal, surgiu uma doença em São Francisco, nos Estados Unidos, que afetava o sistema imunológico das pessoas. E aí, essa doença, veja bem, 1980, pessoal, 40 anos atrás, certo? E hoje nós não temos a cura, que é AIDS. E aí, depois nós vamos encontrar aqueles bem importantes aqui para nós, que é a febre amarela, o sarampo, a poliomielite. Então tem muitas coisas, tá? Mas eu já vou dar uma dica bem importante de vírus.
O vírus é sempre um parasita obrigatório. Ah, mas ali tem um bacteriófago. Sim, o bacteriófago é um parasita de bactéria. Só que o bacteriófago não é importante para nós. Para nós são importantes os que levam a doenças humanas. Tá, pessoal? E aí tu diz assim, bah, mas tem algumas que foram erradicadas. A varíola foi erradicada. O sarampo no Brasil estava erradicado. Aí se descuidaram e aí ele voltou. A poliomielite, paralisia infantil, estava erradicada. Descuidaram, voltou. Então é muito perigoso, tá, pessoal? Só que tem um detalhe que eles gostam muito no vestibular, fiquem bem ligados, tá? Tem algum antibiótico bom para virose? Pessoal, o antibiótico não tem nenhum efeito contra vírus, porque vírus não é celular, tá? Então, os antibióticos atuam muito bem contra bacterioses, não contra viroses. Bom, atualmente nós temos uma categoria acima de reino, que é o domínio, tá, pessoal? Então, nessa classificação de domínios, nós temos 3 domínios: as bactérias, os eucarióticos ou eucária, e nós temos a arqué, que é um grupo que está aí há muito tempo, mas ele era meio que ignorado. Então hoje nós estudamos. Olha como é estranho isso aqui, ó, pessoal. Quando o primeiro genoma de arqué foi sequenciado, ele tinha 1738 genes. A mais da metade desses 1738 nunca tinha sido encontrado nos domínios bactéria e eucária. Tá, pessoal? Então, isso aqui é só uma ideia sobre sistemáticas. Depois nós vamos encontrar cada reino. O primeiro reino que nós vamos estudar, que fora dos vírus, né, é o reino Moneras, onde nós vamos encontrar as bactérias e as cianobactérias. Cianobactérias, antigamente, era o que a gente chamava de alga azul, ou cianofícia. Hoje a gente chama de cianobactéria. Tá? Então, esse reino Monera, eles são autótrofos fotossintetizantes ou autótrofos quimiosintetizantes. Ou ainda, eles podem parasitar e eles ainda podem ser mutualistas. Tá, pessoal? Então, é um grupo de seres menos evoluído que nós temos, fora os vírus, né? Mas que ainda tem muita coisa para ser trabalhada e muita coisa para ser estudada e muita coisa para cair numa prova de vestibular. Depois das cianobactérias, das bactérias, nós temos os protistas, que é onde nós vamos encontrar os protozoários e as algas. Nos protozoários é muito importante a gente saber que o critério usado para classificá-los são as organelas, as maneiras de locomoção. Então, os protozoários podem se movimentar por pseudópodos, né, são os sarcodinos ou risópodos, se movimentar por flagelos. Aqui, pessoal, nós vamos encontrar o tripanossoma, que pode ser o tripanossoma cruzi, pode ser o tripanossoma rhodesense, gambiense. Nós vamos encontrar o trichomonas vaginalis, aqui, a giardia, a leishmania brasileira, que é responsável por uma endemia aqui no Rio Grande do Sul. E aí depois nós vamos para os ciliados, que se locomovem através de cílios, não tem nenhum importante para parasitologia. E depois nós temos os esporozoários. Aqui nos esporozoários, pessoal, embora não seja comum ocorrer aqui no Rio Grande do Sul, porque é uma característica lá da região amazônica, mas tem muitas pessoas aqui no Rio Grande do Sul que têm a malária. Então, na malária, é bom vocês saberem que aqui no Brasil nós temos a terçã maligna, Plasmodium falciparum, tem a terçã benigna, menos grave, que é o Plasmodium vivax, e tem a quartã benigna, que é o Plasmodium malariae, que tem 3 dias. Mas por que a terçã é 2 dias e a quartã é 3 dias? Porque a gente conta assim, ó, quartã. Primeiro dia o cara tem o acesso de febre, segundo não tem, terceiro não tem, no quarto ele tem de novo. Esse acesso de febre é quando o protozoário reproduz dentro da hemácia do indivíduo
e desequilibra o organismo do indivíduo e ele tem um acesso de febre. O acesso de febre na terçã maligna, ele pode ser até com 1 dia de intervalo. E aí o indivíduo reproduz e com uma progressão geométrica de razão até 12, imagina. Então é muito violenta a malária. Bom, nós hoje temos uma pandemia do coronavírus. Nós tivemos várias pandemias. A AIDS estaria em segundo lugar. Aliás, em primeiro lugar hoje, né, fora esse caso do coronavírus, mas antes da AIDS, a maior pandemia que nós... Isso aí é cultura inútil, né? A maior pandemia que nós tivemos até a AIDS, incrível, era de malária durante a Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, morreram no mundo mais pessoas de malária do que de guerra, tá? Então a malária era o grande lance. Agora, vindo para o Brasil, nós temos um esporozoário importante, mas não é no Brasil inteiro, é principalmente no Rio Grande do Sul. A USP botou um núcleo avançado aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul, para estudar o porquê que o Rio Grande do Sul é o campeão de pessoas que têm doenças de visão, porque a mãe teve toxoplasmose. Então, Toxoplasma gondii é um esporozoário. Depois vocês têm as algas, eu vou dar maior importância, tem uma boa chance hoje, estamos discutindo muito isso aí, que é a maré vermelha. A maré vermelha, ela é formada pelas pirófitas, ou pirofícias, que também são conhecidas como dinoflagelados ou algas de fogo. Depois nós temos as diatomáceas, que também são algas, estão entre os principais produtores de oxigênio, porque a gente sempre tem aquela ideia errada, a gente não, algumas pessoas têm aquela ideia errada, a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão nem da Amazônia, tá, pessoal? O pulmão do mundo está no mar. Mas então a Amazônia não é importante? Claro que a Amazônia é importantíssima, né? Nada justifica o que o demente do Salles está fazendo hoje, essas queimadas com a Amazônia, com o Pantanal, mas nada de taxar a Amazônia de pulmão do mundo, tá? Ela é pulmão dela mesma, já tá bom. Então, quem são os grandes produtores de oxigênio? São as cianobactérias, que a gente viu antes, tá? Dentro aqui, ó, cianobactérias, depois nós temos as diatomáceas e depois as clorofícias, também conhecidas como algas verdes. Depois nós temos as clorofícias, já falei. Depois nós temos as rodofícias, algas vermelhas, produtoras do agar. E temos as feofícias, que já tem rizoide, cauloide e filóide. Já é um princípio de organização. Embora quem tenha começado a formação dos vegetais, os ancestrais de todas as plantas que nós temos hoje foram as clorofícias. Depois vem os fungos, né? Importantíssimos, são heterótrofos, eles são decompositores como as bactérias, eles podem ser parasitas, causar doenças, as micoses, e eles podem ser mutualistas. Aqui vocês têm alguns funguinhos, ó, o do bolor negro do pão. Aqui vocês têm os ascomicetes, onde você vai encontrar o Saccharomyces cerevisiae, que a gente usa para fazer cerveja, vinho, pão. Nós vamos encontrar o Penicillium notatum, que o Fleming usou quando em 1929 descobriu a penicilina. Depois nós temos os Basidiomycetes, os cogumelos todos são Basidiomycetes, tá, pessoal? Reproduzem através de basídios. E aqui nós temos, ó, esse lindo aqui, ó, Amanita muscaria, só que ele é venenoso, esse bonitão aqui, ó. E nós temos ali o Psilocybe, que é usado como alucinógeno. Depois nós temos o Deuteromycetes, causadores do sapinho, e aí nós temos o líquen. O líquen é sempre uma associação entre
uma alga e um fungo ou entre uma cianobactéria e um fungo. Então já perguntaram em alguns vestibulares o seguinte, num mutualismo de líquen, quantos reinos podem estar envolvidos? 3 reinos, né? As cianobactérias, no caso, que é o reino Moneras, nós podemos encontrar algas, que é o reino Protistas, e nós encontraremos os fungos que estão no reino Fungos, tá, pessoal? Outro caso de mutualismo, além do líquen, são as micorrizas, que são fungos associados às raízes de plantas superiores, e tem as bacteriorrizas, que são bactérias associadas às raízes de vegetais superiores. E aí depois a gente começa com esponjas, poríferos, depois vem quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermas e cordados. E o que a gente tem que saber desses grupos aí? Nós temos que saber desses grupos toda a fisiologia, pessoal. Que fisiologia é essa? Nós temos que saber a digestão, a respiração, a circulação, a excreção, o sistema nervoso. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer algumas tabelinhas para vocês ficarem com isso, para dar uma revisada na véspera da prova. Então, eu sugiro que vocês peguem agora as canetinhas de vocês e que vocês façam uma tabelinha para cada uma dessas funções. Então, vejam bem, ó, sempre a sequência que nós vamos seguir é essa que eu vou colocar aqui no quadro. Ó. Eu vou sugerir que vocês façam uma tabelinha para digestão, colocando poríferos. Vou fazer bem devagarinho, se vocês quiserem anotar, tá? Porque eu só vou botar as letrinhas aí. Depois vem os quinidários, seguindo plateumintos. Depois vem asqueumintos, pessoal, mas eu vou optar por nemateumintos, que a gente sinonimiza, porque vai aparecer muito A, quer ver? Ó? Depois dos nemateumintos aparecem anelídeos, que eu não tenho outra palavra, então aqui eu teria asqueumintos, mas eu prefiro botar nemateumintos para diferenciar dos anelídeos. Depois vem moluscos, depois vem artrópodos, depois vem equinodermas e depois vem os cordados. Agora veja o seguinte, ó. Aqui nos cordados, pessoal, bom, aqui nos artrópodos, ó, quer ver como vem mais A? Ó, nos artrópodos tu vai ter insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodos e diplópodos, certo? E aqui nos cordados, se eu der ênfase aos vertebrados, eu vou encontrar peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Isto é, nós temos um número imenso de animais para trabalhar e nós temos um tempo ínfimo para trabalhar todos esses animais. Por isso que eu faço uma tabelinha para cada grupo para facilitar o teu trabalho na véspera da prova. Vou revisar digestão. Então olha aqui, ó, pessoal. Dica. Quando tu for estudar, revisar digestão, tu não precisa dessa subdivisão aqui, ó. Tampouco tu vai precisar, no começo, dessa divisão aqui. Então, tu trabalha só com essa primeira tabela. Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópode, equinoderma e cordado. Eu vou seguir em todas as funções essa mesma tabela. Por isso que eu sugiro que você já trabalhem com essa primeira tabelinha. Pega exemplo de cada ser vivo. No início do livro tem isso aí tudo, tá? Então, quando eu começo nas funções, eu começo com a digestão, que ela pode ser dentro da célula, que eu vou chamar de intracelular, e que ela pode ser numa cavidade do corpo, que eu posso chamar de estômago, intestino, e aí eu vou chamar de extracelular. E para adequar isso aqui na nossa tabela, fica muito facilzinho, pessoal. Ó. O único grupo que tem digestão intracelular é o grupo dos poríferos. Então, bota aqui, ó, digestão intracelular. Acabou esse assunto. Porque a digestão extracelular, pessoal,
Ela vai aparecer a partir dos quinidários e ela vai se manter nos demais grupos. Então eu não preciso escrever grupo por grupo, eu faço uma seta aqui indicando que a partir de quinidários todo mundo tem digestão extracelular. E me diz uma coisa, é melhor a digestão ser intracelular ou extracelular? Imagine o seguinte, pessoal, um porífero só tem digestão intracelular. Então, e se ele comer alguma coisa grande? Ele não tem como quebrar aquilo, tá, pessoal? Então, a digestão extracelular surge nos quinidários e o quinidário tem uma cavidade, aí ele manda o alimento para ali, aí ele começa a quebrar esse alimento até torná-lo dimensionalmente compatível com as suas células. Então, essa é a grande vantagem. Amplia a disponibilidade alimentar da espécie que se está considerando. Muito bem. Quando os indivíduos têm digestão extracelular, eles, de novo, uma chave dicotômica, eles podem ter tubo digestivo fechado e tubo digestivo aberto. O fechado é menos evoluído, porque ele só tem boca. O tubo digestivo aberto, o completo, ele é mais evoluído, porque ele tem boca e ânus. É vantagem o indivíduo ter ânus? Claro, porque aí tudo que ele bota no seu tubo digestivo, ele vai quebrando aquele alimento e numa determinada parte do tubo digestivo, ele absorve só aquilo que interessa e aquilo que não lhe interessa ele vai eliminar pelo ânus. Então, lembre disso aí, eu já falei nas aulas, mas só vamos recapitular. Suor é excreta? Sim. O ar que nós respiramos é excreta. A urina é excreta. E as fezes? Não, as fezes não são excretas, porque as fezes estão ao longo do nosso tubo digestivo, em que lá no duodeno a gente absorve o que não nos interessa. Desculpa, absorve o que nos interessa. E o que não nos interessa nós eliminamos na forma de fezes. Então as fezes, pessoal, não são excretas porque elas não resultam do metabolismo. Elas nunca fizeram parte do nosso corpo. Elas resultam de uma seleção que a gente fez ao longo do corpo pelo fato de termos tubo digestivo com boca e ânus, tubo digestivo completo. Esse tubo digestivo completo, pessoal, ele vai aparecer aqui, ó, nos asqueumintos ou nemateumintos. Então, vou botar aqui, ó, tubo digestivo completo ou aberto. Então, nós teríamos aqui, ó, porífera digestão intracelular, não é aberto nem fechado. No quinidário, tubo digestivo fechado. No plateuminto também. Nemateuminto em diante, todo mundo tem tubo digestivo completo. Agora, vejam bem, ó, nós temos sempre que considerar os plateumintos, então vou botar aqui um asterisco 1. Nos plateumintos, que são vermes, eles estão normalmente localizados no duodeno. No duodeno, aquilo que nós comemos já está em fase final de digestão. Então, nos plateumintos parasitas do trato intestinal, tubo digestivo ausente. Aí nós teríamos um asterisco 2 para os anelídeos, presença de moela, depois ninguém mais tem moela, a não ser aqui nas aves, mas aí já é nos vertebrados. Nos moluscos nós vamos encontrar a rádula, que vai triturar o alimento, como a moela faz, e nós vamos encontrar aqui um asterisco 4, aliás, não é um, são vários, 3 detalhes importantes para os equinodermas. Então, tu bota aí, ó, sistema ambulacral, que são aquelas patinhas, né, que acabam servindo também para digestão, para respiração e para circulação. Tem que botar aí no equinoderma a placa madrepórica, que é uma característica exclusiva dos equinodermos, é o mesmo que madreporito, né? É como se fosse uma duchinha, só que a ducha elimina água e o madreporito absorve água para que o equinoderma consiga se nutrir. E no equinoderma também, tem 3 asterisquinhos importantes, ó. Então, ele tem o madreporito, ele tem o sistema ambulacral e ele tem a lanterna de Aristóteles, que são 2 fileirinhas de ganchos quitinosos, exclusivas do equinoderma. Tá, pessoal? Depois, nós trabalharíamos com a digestão nos vertebrados.
Trajeto dos alimentos: boca, faringe, esôfago, estômago, daí começa o intestino delgado, ó. Duodeno, jejuno e íleo. Depois vem o intestino grosso, seco, cólon e reto. Veja bem, a digestão ela só ocorre em 3 lugares do corpo. Na boca, aí nós digerimos o amido, que é um polissacarídeo, nós transformamos em maltose. Nada mais é transformado na boca. Lá no estômago, as proteínas são quebradas pela pepsina e transformadas em polipeptídeos ou peptonas, em pH ácido. Aí o alimento vai para o duodeno. Lá no duodeno nós temos 3 trabalhos. A bile, que fragmenta os lipídios, não digere, tá, pessoal? Não ocorre transformação química, apenas transformação física. Depois nós temos o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, mas que atua no duodeno, que tem amilase, que tem tripsina e que tem a lipase. E nós temos o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino e que aí vai ter as 13 sacarases, sacarase, lactase e maltase, sacarase, que quebra a sacarose, em glicose mais frutose, lactase, que quebra a lactose em glicose mais galactose, e maltase, lactase e sacarase. Eu não falei maltase. A maltase transforma a maltose em glicose mais glicose. E aí nós teríamos ainda a erepsina, que faria a parte final da digestão das proteínas. Então começa no estômago com a pepsina, continua com a tripsina no suco pancreático e termina com a erepsina no suco entérico. Bom, dá uma passadinha, é bem interessante, nas vitaminas. Cada vitamina com a sua carência, sua avitaminose. Então, vitamina A, faltando, pode levar à cegueira noturna, ou hemeralopia, e à xeroftalmia. A vitamina B1 tem um aspecto muito importante, que o Hopkins e o Funk nomearam as vitaminas em 1910, mas antes, lá na ilha de Java, a vitamina B1 já tinha sido descoberta por um militar do exército inglês, né? E que foi o primeiro cara que notou que os nativos da ilha de Java poderiam ter uma doença conhecida como beriberi, polineurite, só que a língua que se falava na prisão da ilha de Java era o singalês, os nativos falavam, e quando eles eram acometidos dessa avitaminose, o Eichmann, que é o grande cara das vitaminas, dizia que eles tinham que se alimentar e eles respondiam beriberi, que em singalês quer dizer não posso, não posso. Cultura inútil. Bom, vamos adiante, tá, pessoal? Daí tem a vitamina D, previne raquitismo, vitamina E previne esterilidade, vitamina K previne hemorragias e a B1 é aquela que previne, então, o beriberi, não posso, não posso. Bom, pessoal, aí o tubo digestivo dos ruminantes tem 4 câmaras, a pança, o barrete, o folhoso e o coagulador. Então, quando um ruminante come, ele normalmente não mastiga. Ele manda o alimento para a pança, aonde existem micro-organismos que vão transformar a celulose em maltose. Aí esse ruminante regurgita o alimento de volta à boca, então fica assim, ó, boca, pança. É o mesmo que rumen. Aí vai para o barrete, volta para a boca, daí vai para o folhoso ou omaso e para o coagulador ou abomaso. Depois nós teríamos o tubo digestivo das aves, que vai ter o papo para armazenar grãos, vai ter a moela para triturar os grãos, o nome é o mesmo, a função é semelhante à dos anelídeos, né? E aparece de novo então nas aves, e tem o proventrículo que vai cuidar da parte enzimática. Pessoal, usando a mesma tabela aqui, ó, só que para a respiração nós temos que fazer algumas adaptações. Na respiração, eu tenho que fazer a subdivisão dos artrópodes. Já vou explicar. Ó, insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes. E aqui também eu vou ter que
subdividir os cordados com ênfase a vertebrados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Está muito ligeiro, então é de propósito, tá? Então, se você achar na hora de assistir essa aula muito ligeiro, tu assiste depois, volta, assiste de novo, tá? Porque não tem uma outra maneira a não ser decorar isso aqui, né, pessoal? Ah, eu já entendi a matéria. Meio caminho está andado. Agora, o outro não tem outra maneira. O resto do caminho não tem outra maneira. Tem que decorar isso aí, tá, pessoal? Então, mas também não é tão complicado. Quer ver, ó? Eu vou te perguntar assim, por que tu tem pulmões? Ah, eu tenho pulmão para respirar. Mas por que tu precisa de pulmões? A resposta, porque tu tem muitas camadas de células e muitas células ficam longe da superfície e aí tu não pode respirar diretamente. Não é o problema que tenham esses 4 grupos aqui, ó. Então, nesses 4 primeiros grupos, eles têm tão poucas camadas de células que cada célula faz as suas trocas diretamente com o meio. Então, tu pode dizer que porífero, quinidário, plateuminto e mateuminto tem respiração cutânea direta, que é pela cutis, né? Direta porque o ar vai diretamente às células. A partir de anelídeos surge aparelho respiratório. Então, nós começamos no anelídeo porque a respiração continua sendo cutânea. Só que no porífero, quinidário, plateuminto e mateuminto, ela é cutânea direta. No anelídeo, ele vem para a terra, a minhoca conquista a terra. E ela tem muitas camadas de células. Então, ela já precisa de um aparelho respiratório e já precisa também de um aparelho circulatório. Depois eu falo da circulação. Por enquanto, vou ficar na respiração. Na respiração, os anelídeos têm respiração cutânea, que nem os 4 grupos que o antecederam, só que ela é cutânea indireta, porque já exige a presença de um aparelho circulatório para captar os gases lá da superfície do corpo e levar ao íntimo celular desses animais. Tá, pessoal? Então, aí depois... veja bem, o anelídeo terrestre ele tem respiração cutânea indireta, mas os anelídeos aquáticos é branquial. Mesma coisa para o molusco. Ó. Os moluscos aquáticos, respiração branquial. Os moluscos terrestres é pulmonar. É o primeiro sistema pulmonar, hein, pessoal? Nada comparável ao nosso, mas já é considerado um tipo de pulmão. Aí vem a subdivisão dos artrópodes. Ó. Insetos, traqueal. Quilópodes e diplópodes repetem a fisiologia dos insetos, então também é traqueal. Atenção, pessoal. A traqueia, ela é subdividida em traquéolas. E o ar vai até o íntimo celular de um inseto pelas traquéolas. Então, o inseto não usa o aparelho circulatório para complementar o trabalho do sistema respiratório. Isso aí já foi questionado em várias universidades, o porquê do inseto ser tão rápido. Justamente porque o seu sistema respiratório não está na dependência do sistema circulatório. A traqueia leva o oxigênio diretamente às células. Aí o crustáceo, que a imensa maioria é aquático, é branquial, o único crustáceo terrestre é o tatuzinho de jardim, aí é traqueal. E o aracnídeo, pessoal, o aracnídeo tem uma respiração por filotraqueias, tá? Ou tu pode também encontrar pulmões foliáceos. Aí o equinoderme é pelo sistema ambulacral, mas tu também pode considerar aquilo ali um tipo especial de brânquia, certo? E aí tu chega nos vertebrados, aqui a coisa é bem importante. Os peixes têm respiração branquial, tá? Só existe uma espécie de peixe pulmonada e ela está no Brasil, está lá na Amazônia e é chamado de piramboia, e porque é a única espécie no mundo que é pulmonada, tu não vai precisar saber isso aí do vestibular. Mas no anfíbio, sim. Anfi quer dizer de 2 maneiras. Anfi, de 2 maneiras, bios, vida. 2 formas de vida. A primeira é na água, a segunda é terrestre. Então, o anfíbio jovem, ele tem respiração branquial. O anfíbio adulto passa a ser pulmonado. Só que entre a transformação da brânquia em pulmão, ele desenvolve respiração cutânea e bucofaringeal.
O réptil é a conquista definitiva da Terra nos vertebrados, porque o réptil já começa aqui na Terra. Então, a respiração dos répteis é sempre pulmonada. Só um adendo, assim, uma coisinha a mais. Se eles quiserem saber qual é a grande adaptação do réptil, não é a respiração pulmonar, é a presença de ovos com casca. Isso é o principal diferencial do réptil. E quando falar em réptil embrionário, aí surge o alantoide para colocar excretas e o âmnios, que é para suprir as necessidades hídricas. Mas isso é na parte de embriologia. A ave mantém a respiração pulmonar, só que a ave apresenta sacos aéreos e ossos pneumáticos. E finalmente vem o mamífero. O mamífero continua a respiração pulmonar, só que o mamífero tem uma adaptação muito importante, que é alvéolos pulmonares. É o único grupo, então, que vai ter os alvéolos pulmonares. Aí eu abandono a respiração e vou para a circulação. Posso usar a mesma tabela? Eu posso usar a mesma tabela, mas eu tenho que fazer algumas adaptações. Primeira, eu não tenho essa subdivisão aqui. E aqui eu tenho a subdivisão, mas ela é muito mais complexa, não é só os 5 grupos. Depois eu vou falar sobre esses aqui. Primeiro eu vou explicar que a circulação ela pode ser aberta ou fechada. Quando a gente vê a digestão, a aberta é mais evoluída que a fechada. Quando a gente vê circulação, é o contrário. A aberta é menos evoluída. Porque na circulação aberta, pessoal, veja o seguinte, imagina um vaso aqui, ó. Aqui estão as células que estão aguardando a chegada de oxigênio e nutrientes. Aqui eu tenho a circulação fechada, que o trabalho basicamente é o mesmo, ó. Eu tenho que mandar pelo vaso nutrientes para as células e trazer excretas. O detalhe, pessoal, que na aberta existem algumas interrupções aqui, ó, que são chamadas lacunas ou hemocelas. Então, quando o alimento chega aqui, os gases também, pelas lacunas eles vão para as células. Na circulação fechada, não tem a lacuna. Então, as trocas têm que ser sob pressão. Qual é a mais evoluída? É a fechada, porque para as trocas serem sob pressão, o líquido circulante ele tem que andar rapidamente. Isso aí vai conferir um metabolismo mais alto para esses indivíduos que têm circulação fechada. Enquanto que na aberta, como as trocas são feitas pelas lacunas ou hemocelas, o líquido circulante ele pode andar devagarinho. Andando devagarinho, ele não vai fornecer um nível evolutivo alto para esses indivíduos. Só que agora tem que trazer para cá, ó. Então vejam bem, porífero, quinidário, plateuminto, nematelminto é aberto ou fechada? Nenhum, porque eles não têm aparelho circulatório, porque as trocas são feitas célula-ambiente. Entenderam? Então, os indivíduos que não têm sistema respiratório também não têm circulatório. Então, o primeiro grupo que tem aparelho respiratório é o anelídeo, e é o primeiro grupo que tem aparelho circulatório. Só que como o anelídeo tem uma respiração muito grosseira, ele vai ter o sistema circulatório melhorado. Então, anelídeos é circulação fechada. A maioria, vou dividir aqui, moluscos, maioria e cefalópodos. A maioria dos moluscos tem circulação aberta. E os cefalópodes são os invertebrados mais evoluídos do planeta. Então, eles vão ter uma circulação fechada. Aí, artrópodo é circulação aberta. Tá, mas Flávio, como é que tu me explica que um inseto é tão rápido, mesmo tendo circulação aberta? Porque a circulação do inseto não tem a ver com a respiração. A respiração, sendo traqueal, ela leva os gases diretamente às células. Então, dispensa a circulação fechada para aumentar a agilidade. O equinoderma tem sistema hidrovascular, ou vacuolar aquífero, e aí
vem a circulação dos vertebrados, que todos eles têm circulação fechada. Só que aqui, pessoal, também interessa o número de cavidades, aurículas e ventrículos. Isso aí tem alguma chance razoável de cair numa prova. Então, peixes, o coração tem 2 cavidades, uma aurícula e um ventrículo. Os anfíbios têm 3 cavidades, 2 aurículas e um ventrículo. Os répteis, na sua maioria, 2 aurículas e um ventrículo, 3 cavidades. Crocodilianos, 4, 2 aurículas, 2 ventrículos. Aves e mamíferos também, 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos. Nos peixes a circulação é simples, o sangue passa uma só vez pelo coração enquanto percorre o corpo do animal. Dos anfíbios em diante, todo mundo tem circulação dupla, é melhor passar 2 vezes. Só que no peixe, a circulação é completa, não mistura sangue arterial e venoso. Nos anfíbios e nos répteis, mesmo nos crocodilianos, que tem 4 cavidades, a circulação é dupla, mas é incompleta. E nas aves e nos mamíferos, chegamos ao melhor, em termos evolutivos, que as aves e os mamíferos têm circulação dupla e completa. E é ali onde nós encontramos o homem. O homem, então, tem circulação fechada, dupla, completa. Nós temos 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Aurícula direita, ventrículo direito, onde o sangue passa venoso. Então ele sai do lado direito do coração e vai aos pulmões e volta para o coração, que a gente chama de pequena circulação, circulação pulmonar, com baixa pressão. Aí o sangue volta para o coração, no lado esquerdo, e aí da artéria, do ventrículo esquerdo, ele sai pela artéria aorta, aí percorre todo o corpo do indivíduo e volta para a aurícula direita. Essa é chamada de grande circulação ou circulação sistêmica e tem alta pressão, porque saindo do lado esquerdo do coração, o sangue é arterial e tem que chegar a todas as células, alimentar todas as células. Bom, diferença entre artéria e veia. A artéria é todo vaso que transporta sangue, que sai do coração em direção ou às células ou em direção aos pulmões. Na artéria pode ter sangue arterial, a maioria é arterial, mas tem 2 exceções, as artérias pulmonares e as artérias umbilicais têm sangue venoso. Veia é todo vaso que transporta sangue de volta ao coração. Aí a grande maioria transporta sangue venoso e a exceção são as mesmas, né? As veias pulmonares, as veias umbilicais que transportam sangue arterial. Bom, pessoal, aí vem os outros tipos de circulação. Essa circulação que eu falei, lado direito sangue venoso, lado esquerdo, é a pequena circulação e a grande circulação. Em nós temos uma terceira circulação chamada circulação das coronárias, que é aquela circulação que vai levar sangue para o músculo do coração, vai alimentar as células do próprio coração. E nós temos mais um tipo de circulação, que é a chamada circulação linfática. Essa circulação linfática é formada pelos vasos linfáticos e ali nós temos os linfonodos, que seriam dos 4 produtores de elementos sólidos do sangue. Então nós temos elementos sólidos do tipo linfócito, né? Nós temos então o timo, as amígdalas, o baço e os linfonodos. Que é ali, aqui ó pessoal, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui nós temos os linfonodos, aqui linfonodos e aqui linfonodos. Eles estão colocados em posição estratégica para defender o nosso corpo de elementos estranhos. Bom, pessoal, mais uma última tabelinha aqui de funções vegetativas. Eu vou fazer uma tabelinha agora para a excreção. Então, olha aqui, começa com porífero, não tem órgão excretor. Quinidários, também não tem órgão excretor. Tá ligeiro, né? O primeiro grupo que tem órgão excretor, por favor, é importante porque é o primeiro grupo. É o grupo dos plateumintos. A excreção nos plateumintos é feita pelas células flama.
Ah, mas o platinamina não é tão importante. Neste caso, sim, porque é o primeiro grupo a ter órgão excretor. Nemateumintos excretam pelos renetes, ou células H, anelídeos pelas metanefrídeas, moluscos pelas protonefrídeas, ou órgão de Bojanos, e aqui, nos artrópodos, de novo, nós vamos ter que subdividir insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Bom, insetos têm a excreção pelos túbulos de Malpighi. Lembra que eu disse que a respiração traqueal ocorre nos insetos e que essa fisiologia dos insetos repete nos quilópodes e diplópodes. Aqui na excreção também. Então, insetos, túbulos de Malpighi, quilópodes e diplópodos, também túbulos de Malpighi. Crustáceos excretam pelas glândulas verdes e os aracnídeos excretam pelas glândulas coxais. Então, quilópodes e diplópodes, de novo, repete a fisiologia dos insetos, túbulos de Malpighi. Equinodermas não tem órgão excretor. E quando chega nos cordados, a excreção é feita pelos rins. E aqui, pessoal, nós temos que fazer mais uma subdivisão. Nós vamos dividir os vertebrados. Não é o tipo de órgão excretor aqui, tá, pessoal? Porque o órgão excretor é o mesmo. Mas nós vamos subdividir os cordados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, levando em consideração, primeiro, a posição. Todos os vertebrados são pronéfricos, sistema renal anterior. Depois, os répteis, as aves e os mamíferos têm o sistema renal na região mediana. Então, a gente diz que eles são mesonéfricos. Peixes e anfíbios são mesonéfricos, quando adultos. E répteis, aves e mamíferos têm o sistema renal na posição posterior ou na região inferior, dependendo se o indivíduo está nessa ou nessa posição. Então isso é metanéfico, é só nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Também é importante, pessoal, a gente levar sabido o seguinte: quando nós metabolizamos açúcares, o açúcar sempre tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então nós geramos, ao queimar açúcar, nós geramos gás carbônico e água. Isso é muito fácil de eliminar, né? Eliminar gás carbônico pelo sistema respiratório, a água é eliminada de uma maneira bem fácil. Quando a gente queima lipídios, é a mesma coisa. O lipídio também é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. O problema começa quando a gente, na falta de glicídio ou de lipídio, queima a proteína. Porque a proteína, pessoal, ela é nitrogenada. Para queimar uma... Vejam aqui, ó, só para repassar isso aí com vocês, ó. A proteína ela é formada de aminoácido. O aminoácido é chamado aminoácido porque ele sempre vai ter esse grupo NH2, não dá para entender que aquilo é de um H, mas ó, NH2, isso é o grupo amina. Aqui tu tem o grupo COOH, que é o grupo ácido carboxílico. Então, quando o indivíduo tem o grupo amina e o grupo ácido, ele tem um aminoácido. Então veja bem, ó, para queimar uma proteína, eu vou queimar, claro, o seu monômero, o seu aminoácido. Só que o aminoácido, o monômero da proteína, ele é nitrogenado. Então, para queimar um resíduo nitrogenado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó, retirar o grupo amina. Quando eu retiro o grupo amina do aminoácido, eu vou desaminá-lo. Para desaminar o aminoácido, eu acabo gerando NH3, que é amônia. A amônia é uma substância altamente tóxica. Por isso que os peixes, já que estão na água, eles conseguem excretar o nitrogênio sob forma de amônia. Então coloque aí nos seus apontamentos, ó, os peixes são amoniotélicos. Os anfíbios larvais, eles estão na água, então eles podem excretar o tempo todo. Por isso que eles seguem a regra dos peixes.
Os anfíbios larvais, eles também são amoniotélicos. Isto é, excretam nitrogênio sob forma de amônia, que é uma substância altamente tóxica, mas devido ao fato deles viverem na água e poderem excretar o tempo todo, eles conseguem excretar o nitrogênio sob forma de amônia. Observação: os peixes cartilaginosos, pessoal, eles são ureotélicos, assim como os anfíbios adultos. O que é um indivíduo ureotélico? É um indivíduo que junta duas moléculas de amônia com uma de gás carbônico e forma ureia, que é uma substância menos tóxica do que a amônia, mas ela ainda é tóxica. Então, o que o anfíbio se obrigou a fazer? Ele é obrigado a viver num ambiente úmido, porque ele sempre vai manter a ureia, que é tóxica, menos que a amônia, mas é tóxica, ele vai manter a amônia, que é o soluto, em níveis toleráveis em relação ao solvente, que é a água. Mas sempre o anfíbio vai ter que ingerir e liberar grandes quantidades de água. Bom, com a evolução, a partir dos anfíbios surgem os répteis. E os répteis não precisam necessariamente viver na beira da lagoa. Eles não precisam num ambiente úmido, porque no quesito excreção, os répteis conseguiram metabolizar um resíduo nitrogenado menos tóxico que a ureia, que é o chamado ácido úrico. O ácido úrico dos répteis, pessoal, tem uma outra grande vantagem, que ele é insolúvel ou pouco solúvel em água, então ele não intoxica o réptil. Depois dos répteis, pessoal, vieram as aves, e as aves mantiveram exatamente o mesmo resíduo nitrogenado dos répteis, isto é, as aves são como os répteis uricotélicos. Só recapitular, pessoal, peixes, a grande maioria amoniotélicos, os cartilaginosos ureotélicos. Anfíbios, larvais, amoniotélicos. Adultos, ureotélicos. Répteis, uricotélicos, ácido úrico. Aves, uricotélicos. Aí o mamífero, pessoal, tudo indicaria que ele fosse como os répteis, como a ave, que fosse uricotélico. Só que aí tem um problema muito grande, pessoal. Para metabolizar o ácido úrico, o metabolismo fica muito desgastante. Então, o que os mamíferos fizeram? Eles começam excretando nitrogênio sob forma de ureia. Só que a ureia tenderia a intoxicar o indivíduo. Aí o mamífero forma uma primeira urina muito diluída. E aí a ureia não vai intoxicá-lo. Próximo da hora dessa ureia ser mandada para a bexiga, que é um meio não celular, ocorre uma absorção muito rápida da água. Continua a ureia, mas fica uma urina muito concentrada, tóxica. Mas aí não tem problema, porque essa urina já está chegando na bexiga. E lá, por ser um ambiente não celular, acaba não intoxicando o mamífero. Então o mamífero, ele é muito adaptado, porque ele é que nem os anfíbios adultos, mas eles não precisam viver na beira da água. Além, então, do alongamento da alça de Henle para formar dois tipos de urina, hipotônica e hipertônica, diluída e concentrada, o mamífero também desenvolveu um hormônio conhecido pela sigla de ADH, que significa Antidiuretic Hormone, traduzindo o hormônio antidiurético, que ele acelera essa reabsorção de água. Tanto que quando faltar esse hormônio, o indivíduo vai urinar muito, vai urinar 30 litros por dia e vai ter uma doença conhecida como diabetes insípidos. Pessoal, a última tabelinha que a gente tem tempo para fazer é do sistema nervoso. Então começamos assim, ó. Porífero não tem sistema nervoso. Cnidários têm um sistema nervoso difuso ou em rede. É um esboço de sistema nervoso. Então, no cnidário, as respostas são sempre locais e proporcionais à intensidade do estímulo.
Plateumintos dão uma melhorada, assim, fabulosa, porque o plateuminto tem simetria bilateral. Então, no plateuminto surge o primeiro sistema nervoso central, só que não é com cérebro, é com gânglios, mas é sistema nervoso central. Do plateuminto em diante, pulando o equinoderma, porque o equinoderma, quando adulto, ele tem simetria radial adaptativa, então ele não consegue desenvolver um sistema nervoso central. Então o sistema nervoso central começa no plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópodo e cordado. Só que nesses 5 primeiros grupos, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco e artrópodo, ocorre um fenômeno chamado hiponeuria, que é sistema nervoso ventralmente colocado ao tubo digestivo. A partir dos cordados, o sistema nervoso passa a ser dorsal ao tubo digestivo. E é somente nos cordados que ocorre isso. E nós chamamos isso de epineuria. Pessoal, uma última coisinha aqui, Cnidários se desenvolvem a partir de 2 folhetos embrionários, ectoderma e endoderma. Então, eles são indivíduos diblásticos. De plateuminto em diante, todos os seres são triblásticos, certo? Nós temos aqui também, que esses 3 primeiros grupos não têm celoma, então eles são chamados acelomados. Nemateumintos têm um celoma falso, um pseudoceloma, porque ele fica entre o meso e o endoderma, e de artrópodo em diante, de anelídeo em diante, todos são eucelomados, porque tem um celoma e esse celoma vai delimitar uma cavidade onde serão colocados ali os sistemas respiratório e circulatório. Então, sempre faça essa relação. A partir de anelídeos tem celoma. Por que celoma? Porque esse indivíduo vai ter um aparelho respiratório e um aparelho circulatório. Nos 3 primeiros grupos eucelomados, o blastóporo, que é a abertura do arquêntero, dá origem à boca. Então, esses 3 grupos aqui são chamados protostômios. E os equinodermas e os cordados, somente eles, são deuterostômios, aqueles indivíduos que o blastóporo é obliterado ou dá origem ao ânus do animal. Para encerrar, as 3 características exclusivas dos cordados. Primeiro, a notocorda, dá nome ao filo. A notocorda é uma estrutura que nos urocordados desaparece no adulto, nos cefalocordados mantém-se no adulto e nos vertebrados, muito importante, pessoal, ela é substituída pela coluna vertebral. Também nos cordados surge o sistema nervoso dorsal ao tubo digestivo e as fendas faringeais embrionárias. Bom, com isso a gente termina então a revisão do livro 4. Então, na próxima aula, nós vamos começar o curso de revisão propriamente dito. 10 aulinhas para a gente repassar toda a matéria desde fevereiro, tá, pessoal? Um bom repouso para vocês, repouso de hoje para amanhã. Amanhã volta a estudar, porque a hora é essa, pessoal. Essa é a hora que tu vai descartar muitos concorrentes, porque por essa confusão que nós estamos com o nosso ensino. Tá? Tem que aproveitar essa oportunidade. Mas eu não aguento. Aguenta, claro que vocês aguentam. Vocês estão lutando por uma coisa muito nobre, uma profissão muito nobre e, portanto, ela é muito procurada, certo? Então vai ter muita gente querendo essa vaguinha, só que ela vai ser tua. Por quê? Porque tu sabe aonde quer chegar, tá, pessoal? Um beijão, falamos no curso de revisão. Tchau, tchau.